Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. E o versículo é o 13. Diz a palavra de Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Diz a palavra de Deus. E disse-lhe. Não, o versículo é o 16. Lucas capítulo 12 e o versículo é o 16. Diz a palavra de Deus. Ele falou uma parábola dizendo: a terra de um certo homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo, mesmo dizendo: o que eu farei, pois eu não tenho espaço para guardar os meus frutos? E ele lhe disse: eu farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei um celeiro maior, e ali eu colocarei todos os meus frutos e todos os meus bens. E eu direi à minha alma: tens um depósito muito bom para muitos anos. Descanse, come, alegre-te. Mas Deus lhe disse: tolo, esta noite requererão a tua alma. E de quem será essas coisas? O que tem preparado? Ainda no livro de Lucas, no capítulo 16 e no versículo 19, Lucas capítulo 16 e no versículo 19, diz assim: havia um certo homem rico que estava vestido de púrpura, linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, e foi colocado no seu portão, cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber a chaga, as feridas, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu o olho, estando atormentado, viu Abraão e Lázaro no seu seio. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu vim participar dessa campanha que deu início hoje. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Senhor Jesus, eu quero me preparar, me dê força para me participar dessa campanha na finalidade de preparação. Prepara-me, ó Senhor, abre a minha mente para me entender o teor da tua palavra. Podem acertar, meus irmãos, desocupem as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela é preciosa e ela é impressionante. Ela nos impressiona a cada momento que ela é citada. Em todo texto que é lido, nós extraímos mensagens que nos eternizam pela tua poderosa fixação de despertamento. E aqui nós lemos dois textos, mesmo que seja no mesmo livro, um diferente do outro. No primeiro texto que nós lemos,
nós vimos ali um homem que plantou uma grande seara, que plantou uma grande lavoura, que agora ele obteve um resultado positivo da sua lavoura, e agora ele estava na colheita dessa lavoura, e ele olhava para aquele mundo velho de plantação, os frutos que ele iria colher, e ele olhou para o seu celeiro e falou: nossa, o meu celeiro não vai dar para colocar tudo que eu vou colher, mas eu vou derrubar esse celeiro e vou abrir um celeiro maior para me colocar todos os meus bens, todas as minhas finanças. E aí, minha alma, nós estamos fartos, nós estamos bem-sucedidos, nós podemos cantar, nós podemos nos alegrar, nós podemos nos tranquilizar, porque temos para muitos anos o sustento, o benefício, a tranquilidade. Nós podemos ficar em paz, nós podemos ter sonho, porque o dinheiro que nós vamos render nisso aqui vai nos financiar por muitos anos. Meus irmãos, o plano dele era de viver muitos anos farto, muitos anos com a mesa cheia, muitos anos tranquilizado com o teor da sua renda. Mas o que ele não esperava era uma voz que soou, e essa voz era a voz de Deus, e é a mesma voz que vai soar aqui nessa noite, nessa manhã. Se você prestar atenção nessa voz, você vai entender qual é o contato de Deus conosco. A voz falou com ele: louco, porque a pessoa que atenta para as coisas somente materiais, ela é uma pessoa louca, ela é uma pessoa que não tem direcionamento, ela é uma pessoa que não tem noção daquilo que ela está fazendo. O Senhor disse: louco, nessa noite eu te pedirei a sua alma. Para onde que é que você vai? Aonde que você vai colocar a sua alma? Meus irmãos, nós temos uma dicotomia, que nós somos compostos de corpo, de alma e de espírito. Notemos no livro de Gênesis, capítulo 2, e no versículo 7, que ao fabricar o homem, ao fazer o homem, Deus soprou nas suas narinas, ruá. Repita comigo: ruá. Ruá. Ruá é espírito, fôlego de vida. E a Bíblia diz que o homem se tornou uma alma vivente. O homem se tornou uma alma vivente. Então note, meus irmãos, que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, no capítulo 5 e no versículo 23, o apóstolo Paulo chega a dizer para nós consagrar todo o nosso corpo, alma e espírito. Notemos que a matéria é a minoria. Nós temos no nosso corpo 35% de espírito e 35% de alma, apenas sobrando 30% de matéria. A matéria é menor do que o espiritual. O financeiro é menor do que o espiritual. Meus irmãos, e o nosso contato com o espiritual deve ser aplicado de uma maneira mais efetiva. Nós temos que se preocupar de uma maneira mais extensa, porque o tempo será mais longo. A Bíblia diz, através do sábio Salomão, que o homem viverá 70 anos, 80 pela sua robustez, e se passar disso é culpado. Então, ou seja, tem pessoas que vivem 100, tem pessoas que vivem 120 por causa da robustez, tem pessoas que vivem até mais do que isso, mas não passam muito tempo. Agora, o espiritual, a Bíblia diz
No livro de Mateus, no capítulo 10 e no versículo 28, não é mais um homem que mata o corpo, mas não sabe o que faz com a alma. Temei antes aquele que tem poder de matar o corpo e de lançar a alma no fogo do inferno. Esse homem pensou que ia viver 30, 40, 50, 60, 70, por poucos tempos, talvez até 80 anos, com o sustento da sua condição financeira. Só que ele não sabia, meus irmãos, é que naquela noite Deus iria pedir a alma dele. O Senhor estava dizendo: eu vou te pedir a sua alma. Você não está preparado, você está vendo as coisas financeiras, mas a espiritual está no ponto cego. É isso que o Senhor quer dizer que nesta manhã nós temos que se preocupar com o nosso espiritual, porque como vai o andar da carruagem, Jesus vem. A vinda de Jesus, meus irmãos, ela está mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Agora perceba que o segundo texto que nós lemos, já começa o texto falando que havia, né? Isso é um fato verídico. Havia um homem rico, né? E esse homem rico, ele vivia esplendidamente e regaladamente. Ele não se preocupava com sua parte espiritual. A vida desse homem era focada nos bens. A Bíblia dá no mínimo 3 excelentes motivos para ele se infelizar, para ele se bem-aventurar, mas é uma bem-aventurança humana. A Bíblia fala que ele vestia púrpura. Irmãos, púrpura era só rei que vestia. Era uma veste muito cara, que não era qualquer pessoa que conseguiria pagar. Ou seja, mesmo que esse homem não fosse rei, ele tinha uma vida de rei na terra. Segunda parte financeira que a Bíblia nos relata: linho finíssimo. Irmão, linho finíssimo era um linho branco, puro. Ele era puro e ele era tão puro que quando o sol batia nele, ele brilhava. Era roupa de pessoas que estavam avançado financeiro. E o terceiro tópico que a Bíblia mostra: ele vivia esplendidamente e regaladamente. O que é isso, pregador? Ele fazia festa todo dia. Irmãos, não era só no mês de agosto, não era só no mês de outubro, não era só anual, não era só mensal ou só quinzenal. Era todos os dias. Festa bonita, festa próspera, que envolvia muitas pessoas ricas, que comia à vontade, que vivia à vontade, né? Ele vivia uma vida de rei, ele vivia uma vida regalada, uma vida bem saciada, bem satisfatória. Assim como muitas pessoas falam: ah, se eu pudesse, eu estaria numa praia. Ah, se eu pudesse, eu estaria em Acapulco. Ah, se eu pudesse, eu sairia desse bairro e mudaria para a beira da praia. Tem muitas pessoas que veem o financeiro de uma forma mais agradável do que o espiritual. Porque talvez essa pessoa é louca de pensar assim, que o espiritual é menor do que o financeiro, né? E esse homem, ele vivia regaladamente. E fala de um outro homem que era mendigo, que vivia na sua boca todos os dias. Todos os dias. Olha o que a Bíblia diz. Fala um certo rico que vestia de púrpura, mas contrapartida fala um mendigo chamado Lázaro,
que jazia na sua porta. O que quer dizer jazia? Quer dizer que ele era um mendigo e paralítico, que ele não dava conta de se locomover, porque ele jazia todo dia na porta daquele. Por quê? Porque ele tinha sustento ali. Se ele saísse dali, ele ia procurar o quê? Tudo que ele precisava estava ali. Ele ficava na porta daquele, mas ele não ficava de qualquer forma, meus irmãos. Ele era um mendigo, mas ele tinha uma vida com Deus. Ele se manifestava a sua fé em Deus. Ele tinha um contato íntimo com o céu. Ele era um íntimo do Espírito de Deus. Tem muitas pessoas que são ricas, que pensam que por ser rica, que tem pessoas que pensam que por causa de fulano ser rico, que ele não vai entrar no céu. Nada disso. Jesus disse que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Não é por causa da riqueza. Por que eu vou provar isso no texto? É por causa do coração nas coisas financeiras. O apóstolo Paulo chegou a dizer que o dinheiro é a raiz de vários males. Por quê? Porque a pessoa às vezes tem dinheiro, ela não se preocupa com outras demais que é necessário. Coloca o seu coração no dinheiro e acha que o dinheiro é a resolução de tudo aquilo que ela necessita. E ali nós vemos que o homem rico não necessitava de nada. Era um homem bem sucedido. Mas Lázaro não. Lázaro necessitava do resto que caía da sua mesa. E o texto disse: e aconteceu de morrer. Perceba, meus irmãos, que Lázaro morre primeiro. A Bíblia narra a morte de Lázaro primeiro. Ou seja, a morte do rico primeiro. O rico morreu primeiro. Por que morreu? Também falarei no decorrer do texto. O rico morreu e o Lázaro também morreu. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Lázaro morreu e ele foi levado com os anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado no Hades. Quando fala foi sepultado, sabe o que quer dizer o texto? E quando ele morreu, teve um cortejo fúnebre de alta qualidade, teve um caixão finíssimo para ele deitar, teve uma mirra, um aloé cheiroso para a preparação do corpo. O corpo estava todo cheirando. Teve veste de púrpura para vestir aquele cadáver. Teve um cortejo funeral com família chorando, com caspedeira na frente chorando, e lindo cortejo. Por quê? Porque eles estavam carregando o corpo, porque o corpo estava cheiroso e ele estava chorando, porque estava perdendo um homem rico, um homem que tinha status. Em contrapartida, o demônio estava arrastando aquela alma para o inferno. Mesmo com todo esse benefício, ele estava sendo arrastado para o inferno. Em contrapartida, Lázaro não teve cortejo, não teve funeral, não teve preparação, não teve carpedeira. Não tinha ninguém chorando com Lázaro. Não tinha ninguém mirando Lázaro. Por quê? Porque o corpo de Lázaro já pedia vida. Ele não tomava banho, ele ficava mendigando na porta daquele. Em vida ele já pedia, mas imagina depois de morto. Ninguém mirou Lázaro. Está doido? O que eu vou fazer? Demora de um mendigo. Enterra logo ele como um indigente. Mas em contrapartida, meus irmãos, a Bíblia diz que os anjos veio buscar a sua alma. Talvez tem pessoas que não têm status, mas têm vida com Deus. Talvez tem pessoas que não têm escolaridade, mas têm amizade
nós temos que se preparar, porque a morte é o único aniquilador que libera o ser humano. A Bíblia diz, aleluia, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, e no versículo 20, que o corpo torna ao pó, e vira o pó, e o espírito torna para Deus, que o deu, e a alma vai assumir o destino que você traçou nessa vida. No livro de Eclesiastes, no capítulo 2, no 3, no versículo 20, diz que todos irão para lá, para o mesmo lugar. A morte é um aniquilador, que aniquila todas as pessoas que ficam no meu nível, todas as pessoas irão para lá, para a morte. A morte, ela entra no palácio do rei, mas a morte também entra no casebre do pobre. A morte pega dentro da discoteca dançando, mas a morte também pega no hospital internado. A morte pega na escola estudando, mas a morte também pega na biqueira usando droga no bar. A morte não tem respeito. Venceu o tempo da vida, a morte entra em ação, porque a morte é um jargão do pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele venceu, e Ele nos deu a autoria de vencedor. O rico foi sepultado, meus irmãos, e ele deixou casa. O rico foi sepultado e ele deixou carro. O rico foi sepultado e ele deixou conta bancária. O rico foi sepultado e deixou bens financeiros. A única coisa que o rico não deixou foi o nome. Procura o nome dele no texto. Não tem o nome, porque o homem que pensa nessa vida, o nome dele não é notado no mundo espiritual. Em contrapartida, Lázaro não deixou casa, Lázaro não deixou carro, Lázaro não deixou financeiro, Lázaro não deixou nada financeiro, mas Lázaro deixou o nome. É o único mendigo que está no texto que fala nome. Sabe por quê? A morte, ela veio, sabe para quê? Ela veio para nos aproximar de Deus. O crente não morre, o crente volta para casa. Sabe por quê? Porque o seu nome está no livro da vida. Muitas pessoas às vezes não te conhecem, não sabem o seu nome, mas Deus sabe quem você é. Deus conhece o seu nome, e o inferno também sabe, porque o seu nome é falado no espiritual. Meu Deus, não vai dar para passar que eu estou esperado. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que haverá 2 episódios na vida espiritual. O rapaz no arrebatamento, ele vai levantado no dom da catatumba. Os mortos que morreram em Cristo, os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, a Bíblia diz que nós que estivermos vivos, que não deu prazo de morrer, nós vamos ver os nossos olhos, meus irmãos, vão ver o agrupamento de mortos. Pessoas que morreram sem cabeça, picada, picotada, bombardeada, queimada, cremada. Pessoas que irão se retornar aos seus corpos e irão reunir num lugar só. Já viu um hino que canta aqui, o corinho? Do norte virá, do sul também virá, do leste e oeste também se levantará. Todos unidos ao céu subirão, eu levantarei na primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, os mortos se reunirão e só o morto justo verá esse episódio. Porque vai ser muito rápido, vai ser um 7 milésimos de segundo. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 15, 52, que será no abrir e piscar de olho. Na hora que você
Senhor. Desce lá no céu, como marido confiante com promessa de Deus. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados e depois arrebatados. E estaremos para frente com Ele nas nuvens. Aleluia! Depois haverá a segunda ressurreição, que está lá no livro de Apocalipse 20 e no versículo 11 a seguir, que será a ressurreição do ímpio, que será ressuscitado para ser julgado e condenado. A primeira ressurreição acontece primeiro, a segunda ressurreição é de sabor. Coitado daquele que tiver a segunda ressurreição. Um corpo justo, uma pessoa que deve para Deus, ela vai ter o corpo transformado num corpo de Adão. Porque Jesus é o segundo Adão. O Adão, ele pegou lá no Gênesis 3, a partir do verso 1 a seguir, e o corpo dele perdeu a essência de Deus, que nos fala em Romanos capítulo 3, a partir do verso 12, que fala que todos nós, por causa de Adão, fomos destituídos da glória de Deus. Ou seja, quem é destituído? A glória estava revestida em nós. Só que por causa do pecado, a glória saiu e não se tornou corpo corrupto, corpo corruptível. Mas aí Paulo fala assim: mas todos serão transformados em corpo incorruptível. O corpo de Adão volta para nós, que for fiel a Deus. Agora, se não for fiel a Deus, não terá o corpo transformado em corpo corruptível. Será lançado no inferno de corpo e de alma. A pessoa vai sofrer no corpo e na alma. Não tem aniquilarismo, não vai ser aniquilado o corpo. Quer dizer, queima da cola até a tarde, depois não queima mais, porque o corpo deixou de existir. Não, Deus não vai permitir o corpo desfalecer, sabe por quê? Porque o Deus, ele oferece a vida eterna. O pecado é contra o Deus eterno e a condenação também é eterna. A pessoa será eternamente condenada. Pregador, mas isso é um jargão muito pesado. Então, vamos de Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo 12, no versículo 2 está assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Será um desprezo eterno, meu irmão, minha irmã. Nós iremos sofrer se não formos fiel a Deus eternamente. Não haverá trégua. Agora, para finalizar, chegou lá no inferno, sabe o que aconteceu? Ou seja, havia o Hades é o mundo dos mortos. Havia o Hades, e dentro do Hades havia o Seol, que é o lugar dos mortos, o Seol, que era o lugar dos mortos, ou seja, o Tártaro. E o jargão é inferno, né? Mas é Tártaro. Havia um Tártaro onde o rico estava. O rico estava no Tártaro. Aí vinha que no meio tinha um abismo, intransponível. Esse abismo é onde os demônios estão presos para o dia da batalha final, para o dia do julgamento. E mais em cima tinha o seio de Abraão. Toda pessoa que morria ia para o mesmo lugar. Todos que morriam iam para o mesmo lugar. Aí tinha o Hades, tinha o abismo e um pouquinho mais elevado tinha o seio de Abraão. Olha, pregador, como que você sabe que era alto o seio de Abraão? Porque o texto diz que o rico levantou os olhos e viu o pai Abraão. Irmão, o pai Abraão ali representa Jesus. Jesus falou pai Abraão porque ele estava falando do judeu. E os judeus reverenciavam Abraão. Tudo deles era pai Abraão, porque o pai Abraão é pai do árabe, é pai do muçulmano, é pai do judeu. Então o pai Abraão é a referência máxima. Ele estava falando pai Abraão para o judeu entender. Ele levantou os olhos
vivo, ele não levantava os olhos para o céu, porque o céu dele era a terra, porque o céu dele era o dinheiro, porque o céu dele era a mesa cheia, porque o céu dele era o aplauso. Nós temos que ter cuidado com o céu artificial. Eu estou vivendo um céu no meu casamento, eu estou vivendo um paraíso na minha vida. Não se sinta, meus irmãos, benefício de ter paraíso na terra, porque o paraíso da terra é destrutível. O fogo vai queimar esse paraíso que os nossos olhos contemplam. Aleluias. E na hora que ele levanta os olhos, ele viu Abraão. Agora você quer Abraão, né? Aí agora já está demais. Tem pessoas que falam que vai ter uma missa de sétimo dia, que vai acontecer, que vai tirar a pessoa da sepultura, que vai expurgar, que o corpo vai ser tirado, que a alma vai ser tirada do purgatório, que vai ser levada para o céu. Nada disso. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 7, capítulo 9, versículo 27, que o homem está sujeito a morrer a uma só vez. Depois disso, segue seu juiz. Segue seu juiz. O que nós temos que fazer vai ser fazer agora. Depois que morreu, acabou o texto. Esse texto eu vou aqui finalizar, mas ele mostra. O texto fala, sabe o quê? Que ele falou: eu quero voltar na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos lá. Eu quero contar para eles quanto é ruim esse lugar. Aí o pai Abraão vira para eles e fala assim: não tem mais jeito, porque lá já tem os profetas pregando. Se eles não acreditar na pregação da palavra dos profetas, muito menos eles vão acreditar na ressurreição de mortos. Vai dar na mesma para eles não vão acreditar. Então, meus irmãos, o nosso céu não é aqui. A nossa vida feliz não é aqui. A nossa bem-aventurança não é aqui. Aí tem gente que fala: mas está escrito no Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é essa terra, irmãos. É a terra que Deus preparou. É a terra prometida de Deus. É a terra prometida de Deus. Não é essa terra. Então começa a pensar nisso, meus irmãos. Eu vou estar trabalhando sempre nesse tempo que eu estiver aqui, a área espiritual. Quero mostrar para vocês o inferno, quero mostrar para vocês céu, quero mostrar para vocês arrebatamento, porque a igreja do Senhor não vai passar na grande tribulação. Jesus tira a igreja antes. Eu quero mostrar para vocês as 70 semanas de Daniel. Eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, muita coisa que vocês vão ficar de cabelo em pé, porque nós não ouvimos pregações assim. O povo tem medo de falar a verdade. Não digo aqui, porque aqui nós falamos, e não digo em outros lugares, mas tem alguns lugares que não falam. Eles não contam que o inferno é eterno. Eles não contam que o pecado é pecado. Tem gente que fala assim: não, mas esse pecado aí ele é relevável. Isso aí não é tão grave. Não existe pecadinho e pecadão. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 28, e no versículo 13, versículo 13: aquele que encobre o seu pecado, qualquer transgressão, pecado, não prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem confessar e deixar alcança misericórdia. Então nós vamos, meus irmãos, fazer esta campanha na finalidade de descobrir o risco que corremos se nós não andarmos na luz como Ele está. Amém? E aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor permaneça a falar em cada coração. Bate palmas de glorificar a Deus. Aleluia.